respeito sobre a liderança do Espírito, sobre a liderança do Espírito Santo. E eu preparei uma palavra aqui. Deixa eu preparar aqui antes. Existe uma senha nesse notebook. Amém. E ministrado bastante, e eu acompanhando lá em 2 Coríntios 3:10, todo o capítulo 3, né, de 2 Coríntios, Paulo fala a respeito que a nova aliança é o ministério do Espírito. No caso, nós, a partir relembrando aí o Antigo Testamento, o Velho Sistema, existia um véu, ou seja, resumindo isso, nesse Novo Testamento, nessa nova aliança, sendo guiado pelo Espírito, fazendo parte desse ministério do Espírito, nós temos acesso direto ao Pai. No Antigo Testamento nós não tínhamos isso. No Antigo Testamento existia um véu, tem até uma história que Moisés andava com um véu sobre o seu rosto, por causa que a glória de Deus brilhava de uma maneira que impactava os israelitas, que amedrontava eles. Mas essa glória de agora ainda é maior. A glória que nós temos agora, que é andar sobre esse Espírito. Quando Jesus se entregou naquela cruz e morreu por nós, o véu se rompeu e nós temos livre acesso a Ele. E sem o Espírito, o segundo passo sobre isso, sem o Espírito, eu não consigo caminhar como Jesus caminhou. Exemplo de sinais, milagres e maravilhas que nós podemos fazer através do Espírito Santo, com a busca, com o relacionamento com Ele. Então nós podemos caminhar da forma que Jesus caminhou. O próprio Jesus diz na palavra dele que obras maiores nós faríamos. Então isso é por causa do Espírito que está em nós. Eu queria que vocês abrissem lá em Romanos 8:26. Romanos 8:26. Amém. Antes eu quero orar com vocês agora. Antes de ler essa passagem em Romanos. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós agora, Senhor. Traga-nos, Senhor Jesus, a verdade, Pai. Traga-nos, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Pai, quebranta o nosso coração. Deixa os nossos ouvidos sensíveis, Pai, à Sua voz, Pai. Usa, Pai, o Teu Filho que aqui está, Senhor, para pregar a Tua palavra. Usa, Senhor, cada um que aqui está. Usa, Senhor, cada um que está em casa também, Senhor. Fala com essas pessoas, Pai. Que a Tua vontade seja feita no nome de Jesus. Amém. E aqui o primeiro passo. Nessa ministração vai ter 3 passos aqui falando a respeito do Espírito Santo. E o primeiro é: o Espírito Santo nos ajuda. Em Romanos 8:26 fala assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Então, básica aqui sobre a forma, pode se assentar, o Espírito Santo nos ajuda, que nós não podemos terceirizar essa ajuda dele, né? A gente não pode, por exemplo, a mulher está lá lavando a louça e ela está precisando de ajuda para limpar a casa. Aí ela fala: Espírito Santo, eu estou aqui lavando a louça, limpa a sala ali para mim. Não, não é dessa forma. É como se fosse carregar um sofá. Uma pessoa sozinha não carrega o sofá, mas ele precisa da ajuda da outra pessoa para fazer esse serviço junto. Então é mais ou menos assim o que o Espírito Santo, a forma como ele age através das nossas vidas. Nós cooperamos com ele, mas ele espera ele coopera com nós, mas espera que nós cooperamos com ele. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que é a respeito do futebol, né? Futebol fala muito comigo, cara. Quando eu assisto o jogo, não sei vocês, mas às vezes o Senhor começa a ministrar o meu coração através de um jogo, cara.
E é incrível isso. Aí por exemplo, um time de futebol, o técnico, ele dá o treinamento para o seu time e ele espera que o seu time faça aquilo que ele ensinou, né? Ou seja, os laterais têm que fazer a função que o técnico ensina, os volantes a mesma coisa. Quando a gente vê que começa a fugir, principalmente no nosso padrão aqui no Brasil, né? Quando o time começa a fugir daquilo que o técnico pede para fazer, ou seja, o time começa a escapengar, né? Começa, né? Vamos falar aí do Santos aí nos últimos 3 anos, né? Muito. São Paulo aí tá pior, né? Vamos lembrar disso daí, né? Também. Aí sempre sobra pro técnico, né, cara? Sempre sobra pro técnico. O técnico acaba sendo mandado embora. Mas é a mesma coisa o nosso relacionamento com o Espírito Santo, cara. Quando a gente não cooperamos com aquilo que o Espírito espera que nós fazemos, ele acaba se afastando de nós. Não se afa... ele nos assiste, né? Em algumas versões dessa passagem fala que ele nos assiste, mas ele precisa da nossa permissão para que ele venha ajudar nós. Aí, completando esse versículo, fala assim: ele nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Então, não sei se fez sentido para vocês a ilustração sobre o futebol. Fez sentido? Levanta a mão aí. Amém, amém. Agora, o segundo passo, cara. Correspondendo ao Espírito. Exemplo bíblico aqui, essa passagem que eu gosto demais. Se vocês quiserem abrir, está em Atos 9:10, cara. Como eu tinha falado aqui, nós precisamos corresponder, né? O time de futebol precisa corresponder ao técnico, aquilo que o técnico pede para fazer em campo, para que o time venha a dar certo, né? E nós também precisamos corresponder ao Espírito, seria a mesma coisa. E falando aqui, ó, em Atos 9:10, eu vou ler para vocês. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? E Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele estará orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, e foi batizado. Aí é uma obra, cara, fantástica. Quando a gente para analisar o número de quantas cartas que Paulo fez, mas foi a partir do quê? De Ananias, cara. Se Ananias não tivesse obedecido à voz do Espírito, Paulo escreveria todas aquelas cartas? Talvez não. A gente sabe que Deus também pode mudar, pode fazer outras estratégias caso o seu filho não obedeça, né? Caso nós não obedecemos, se a gente é chamado para chamar tal pessoa para vir até a igreja, ou para conhecer Jesus como Ele é, mas nós desobedecemos, então tudo bem, então vou chamar uma outra pessoa. Deus age dessa forma também. Mas Ananias, cara, quando eu paro para pensar aqui, o Senhor apareceu para Ananias em uma visão, e ele simplesmente só falou assim: eis-me aqui. Parece que ele já, né, uma intimidade tão grande com ele, que ele: eis-me aqui, Senhor, o que posso te ajudar, né, o que posso fazer e tal.
Não, cara, ele foi lá, atendeu mesmo e foi fazer, questionou um pouco. Quantas vezes nós questionamos também? Cara, mas será, meu? O Senhor está me chamando para falar com aquela pessoa, mas faz tempo que eu não falo com ela, a gente meio que perdeu a amizade. Não, mas eu preciso que você vá. Não, mas essa pessoa até persegue os cristãos, cara, mas eu preciso que você vá. E ele foi, cara, ele foi lá, impôs as mãos, e ele foi curado, né? O que aconteceu? Ananias foi simplesmente um instrumento, assim como nós devemos ser esse instrumento. E eu oro para que nós sejamos esse instrumento nesse tempo, cara. Esse tempo que nós vivemos de tanto caos, cara, de tanto caos, que tanta gente precisa de uma palavra, de uma boa notícia, que a gente só vê má notícia. Então nós estamos aqui para ser essa boca, para atender o que o Espírito pede para que nós fazemos. Amém? Continuando. Em João, no último verso, fala que ele foi cheio do Espírito. E João 3,34 fala assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Uma coisa que nós acostumamos fazer que nós sejamos cheios do Espírito, mas quando nós nos enchemos do Espírito, isso precisa transbordar em nós. E era o que estava acontecendo com Ananias. O Espírito transbordava sobre ele. E nós acabamos sendo sensível à voz de Deus, porque estamos cheios. Mas não adianta nós nos encher e ficar parado, cara. Não adianta nós nos encher e ficar parado, não vai adiantar nada. A gente só vai querer para nós, né? A gente não vai espalhar isso que está em nós. E nós precisamos, eu não sei vocês, mas eu, desde quando me converti lá no início, eu queria que todo mundo sentisse o que eu estava sentindo, cara. Completou 5 anos agora, em junho, né, que eu me converti. E desde então, cara, eu quero que as outras pessoas sintam isso, cara. Os meus antigos amigos, eu me lembro, a gente trocando ideia até com o Macedo tá aqui, e eu lembro quando a gente conversou lá no início, pelo Facebook, aí ele tinha ficado sabendo que eu tinha me convertido e tal, aí ele mandou umas mensagens para mim, ficou mó feliz, tal, aí, enfim, aí passou um período depois, aí a gente voltou a conversar e falamos sobre essa igreja, sobre esse projeto, enfim, tanta coisa aconteceu, e aqui ele está também, celebrando com a gente, e é incrível, cara, e a gente fica pensando, cara, todos os nossos amigos, todos aqueles que da nossa infância precisam sentir isso que eu estou sentindo, cara, e é uma coisa que não tem como a gente forçar e enfiar a goela abaixo das pessoas, eles precisam sentir esse amor de Deus através de nós precisamos ser esse canal, e como nós vamos ser esse canal? Sendo cheios do Espírito e transbordando esse Espírito. Na Bíblia fala que nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito, né? Mergulhar nas águas do Espírito. Não que as águas venham até nós, mas nós precisamos ir até ela. Nós precisamos nos afundar lá. Quanto mais profundo nós estivermos, mais cheios vamos estar do Espírito. Cara, isso é sensacional, velho. E nós precisamos estar dessa forma. Nós precisamos entregar aquilo que Jesus nos entregou, porque é assim que é feita uma família. Amém? Continuando aqui, o terceiro passo, o Espírito Santo nos ensina a ser luz. Vamos abrir a Bíblia de novo, Efésios 4:26. Quem quiser abrir aí, por favor. Vamos lá, Efésios 4:26. Gosto de ler bastante a Bíblia, porque não vai sair só de mim, né? A palavra já está falando, então fica mais fácil para a gente entender e compreender que é a verdade de Jesus aqui. Todo mundo está aqui? Todo mundo beleza? Quem está próximo do outro aí, dá um high five aí na pessoa do seu lado aí. Vamos, cadê? Não estou vendo não, vai lá, toca na pessoa aí. Vamos lá, você está animado para esse culto? Pergunta para ele.
Tá todo mundo afastado aqui, né? A gente está seguindo os protocolos, viu? Você que está em casa aí também. Cumprimenta a pessoa aí que está fora da televisão aí do celular. Cumprimenta ela aí em casa também. Então, em Efésios 4:26 está falando assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes do sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. No verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. No 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Amém? Cara, eu queria abrir parênteses aqui, sobre quando vocês ficarem irados, não pequem. Aqui fala a respeito sobre a ira, né? Que a ira nos faz pecar também. Mas uma coisa que às vezes a gente vê em muitos evangélicos que se levantam sobre toda a corrupção que a gente vê acontecendo no nosso Brasil, e às vezes de forma indignada, uma forma que ele está vendo assim, ele acompanha, ele lê a palavra, e a gente vê tanta... Cara, o Brasil está fugindo de acordo com o que eu leio, cara, e isso eu não admito. Aí tem muitos que levantam o tom, né? Levantam um tom para corrigir. Cara, eu me lembro do meu pai. Meu pai, ele fazia isso comigo, cara. Minha mãe fazia isso comigo, acho que com todos vocês, até chinelado eu já tomei. Mas por quê? Porque ele não amava a gente? Não, cara. Às vezes para corrigir nós precisamos ficar irado, cara. Às vezes para corrigir o nosso próximo, para corrigir o nosso filho, nós precisamos ficar irado. Mas nós não podemos pecar quando nós ficamos irados. É diferente. Aqui Paulo está falando, no final ele fala assim, ó: livrem-se de toda amargura, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Quando você fica irado e começa a ficar maldoso, aí sim você está pecando, cara. Mas existe aquela ira que vai te corrigir, cara. Às vezes a gente precisa dar aquela chacoalhada no nosso discípulo. Não, cara, acorda, velho. Acorda, cara. Acorda, é esse o caminho que você deve andar, cara. E ser impulsionado pelo Espírito é mais ou menos isso, né? Isaías 30:21 fala: que você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho. Então vai para este caminho. Então, que todo esse mal que às vezes a gente vê de pessoas, aí eu vejo gente comentando: não, como é que o cara age daquele jeito, tanto ódio, não é assim que Jesus faria, não é amor, tal. Sim, é amor. Nem sempre a pessoa, quando fica brava com você, quer dizer que está faltando amor. Não, cara, é porque ela te ama. Você acha que Jesus, quando chamava os fariseus de hipócrita, ele falava: ah, seus hipócritas? Ele não falava assim. Eu tenho certeza que ele levantava o tom: seu hipócrita, cara, você é um hipócrita. Mas ele estava falando que estava faltando amor de Jesus ali? Não, jamais. Ele amava e estava corrigindo os fariseus para sair da religiosidade, cara. Quando Jesus chegou lá ao templo e viu aquelas barracas e o pessoal usando o templo para fazer feira lá, para usar, para ganhar o dinheiro para si mesmo, para eles mesmos, não para o reino de Deus. Jesus chegou derrubando a barraca. Você acha que Jesus chegou: deixa eu colocar isso no chão, porque eu não quero aqui, eu vou colocar isso aqui também, porque não, cara, ele chegou derrubando a barraca, cara. Chegou derrubando as barracas e as coisas que estavam lá. Eu quase derrubei o puto aqui agora. Mas tem hora que a gente precisa também, cara. A gente precisa para corrigir o nosso próximo, porque, cara, e quando a gente fica bravo com alguém, isso quer dizer que a gente ama, a gente quer que ele anda da forma como a gente lê, cara. A gente quer enxergar o nosso Brasil, a gente quer que governantes sejam levantados, que filhos e filhas sejam levantados para fazer o que está na palavra, cara. E é isso, cara.
Nem sempre aquele que levanta o tom quer dizer que ele não ama, que está cheio de ódio, não, cara. Ele está corrigindo uma nação que está cada vez caindo mais, cara. Cada vez fora dos padrões, dos princípios bíblicos. E é isso que nós precisamos entender e compreender. Amém? Aí Gálatas 5:22, abre lá. Aí aqui Paulo está falando aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, vamos lá, no verso 22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Abri parênteses aqui de novo, domínio próprio. Estava falando a respeito da ira, sobre você ficar bravo, enfim. Quando você tem o domínio próprio, quando você tem o Espírito Santo e você domina isso, você não vai pecar. Você não vai pecar quando você se irar. Aqui está, o domínio próprio, cara. Os que pertencem a Cristo Jesus, contra essas coisas não há lei. Verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, eu já falei um pouco antes disso, andar pelo Espírito. Foi aquilo que Ananias fez lá atrás. Foi isso que ele fez, andando, e diversos outros personagens da Bíblia que a gente vê que andava pelo Espírito e fazia diferença. Até hoje nós vemos pessoas, mulheres, homens, fazendo a diferença nas nações, fazendo diferença nas missões, nos evangelismos, nas igrejas. E é isso que a Faros também fala, cara. E é isso que a Faros também fala. Semana passada a Rose falou a respeito de estar alinhado na palavra, de estar sempre fundamentado na palavra, que a palavra é o que nos ensina, é a Bíblia que nos ensina. Isso é uma verdade, cara. Tudo aquilo que nós precisamos hoje, nesses dias, abri parênteses de novo aqui, nesses dias eu vi uma professora que eu acompanho, né? Ela é professora de filosofia, e ela passa para os alunos a Bíblia, cara. Meu, achei incrível aquilo, cara. Aí ela disse que dá aula sobre a Bíblia, cara. E tipo, isso numa universidade lá em Santa Catarina. Eu falei, cara, é disso que a gente precisa, véio. É disso que o Brasil precisa, cara. Aí eu falei, meu, aí ela estava dando umas dicas sobre livros, tal, para aprender sobre filosofia, sobre direito, sobre um monte de coisa. E um dos livros lá que ela falou é exatamente esse, a Bíblia. Eu falei, cara, isso é incrível, cara. Isso é incrível, e nós precisamos estar fundamentados nessa palavra, cara. Queria que vocês ficassem de pé agora. Uma palavra bem rápida, mas eu creio que o Espírito Santo falou com vocês. E quando nós falamos que nessa nova aliança é o ministério do Espírito, é que nós somos orquestrados por Ele, que nós viemos caminhar como Ele nos aponta, da forma como Ele quer nos apontar. Feche seus olhos. Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 3:7. Só feche os olhos e reflete, eu vou ler para vocês. 2 Coríntios 3, a partir do verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo
se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o próprio Espírito. Tenha o seu coração agora quebrantado agora por esse Espírito Santo que está te enchendo. Vem, Senhor, com teu Espírito agora neste lugar, Pai. Nos ensina, Senhor, a ser essa luz. Nos ensina, Pai, a caminhar como o Senhor caminhou, Jesus. Espírito Santo, vem sobre este lar. Espírito Santo, nós repreendemos, Pai, no nome de Jesus, toda depressão. Nós repreendemos agora todo espírito de morte. Eu creio que o Espírito Santo está em mim. Você pode repetir isso? Eu creio que o Espírito Santo está em mim. Sim, Jesus, o teu Espírito está em nós, Pai. E nós queremos corresponder ao teu Espírito, Senhor. Vem sobre nós, Pai. O véu já se rasgou, Senhor. Nós temos livre acesso a Ti, Pai. Vem sobre o nosso coração. Lança de nós fora todo medo, Senhor, para que nós venhamos pregar o teu reino, Senhor, para que a igreja dessa nação seja unida, Pai, em um só Espírito, Pai, assim como todos nós somos um em Ti, Jesus. Sim, Espírito Santo, continua falando conosco, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque a Tua presença é real, a Tua presença é palpável, Senhor. Nos cura de toda enfermidade, Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que é podre, Senhor. Nos torna limpo. Transborda as Tuas águas em nós, Pai. Que nós venhamos nos afundar mais em Ti, Jesus. Nos aprofundar mais em Ti, Jesus. Santo. Começa a orar, você que está em casa também. Começa a falar com o Espírito Santo. Começa a falar, você que está aqui também. Ele está aqui. E Ele te quer. Chora, babababa, chora, babababa, chora, babas. Chora, babas. Que tudo é poderoso esse nome.
essa voz que vai sussurrar atrás de você, como fala na palavra, vai te impulsionar, vai te apontar. Você vai quebrar cadeias. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você vai quebrar todas as prisões, em nome de Jesus. Você vai ser luz nas trevas, no nome de Jesus. Você vai chegar invadido, levando o nome de Jesus, que tem todo o poder. E através de você, o Espírito Santo vai agir. E eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo. Tu és santo e poderoso, Deus. Tu és santo e poderoso, Deus. Seja encorajado agora. Que a ousadia venha sobre você. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas também. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ainda nesse mesmo espírito, eu quero orar sobre a sua vida, sobre a vida de vocês que estão aqui, sobre a vida de você que está aí em casa participando do culto conosco, com base nos frutos do Espírito. Eu quero falar que se você talvez é uma pessoa explosiva que não consegue se controlar, eu quero profetizar mansidão sobre a sua vida. Eu quero profetizar domínio próprio sobre você. Andar e se mover no Espírito é provar desses frutos sobre o nosso caráter, sobre quem nós somos. Se hoje você está mergulhado talvez no mar de tristeza e não consegue sair disso, eu quero falar de uma alegria abundante sobre você. E eu quero profetizar isso hoje sobre a sua vida. Sabe, a bondade, a benignidade sobre o seu coração, a predisposição em fazer o bem, sem ser obrigado, sem alguém falar para você, mas algo está dentro de você, o fruto do Espírito que habita no seu coração. Por isso eu vou orar com vocês agora, com base nisso. Jesus, nós queremos profetizar agora, Pai, sobre cada casa, sobre cada pessoa, Pai, o domínio próprio, Jesus, a mansidão. Pai, o Senhor foi manso e humilde quando esteve aqui, e nós, como seus filhos, Jesus, nós queremos viver desse mesmo Espírito, Pai. Por isso agora, acalma os corações intempestuosos, Jesus. Vai de encontro às mentes e transforma por completo os interiores, Jesus. Pai, eu profetizo alegria abundante sobre os corações, sobre as mentes. Que toda tristeza bata em retirada, mas a alegria do Senhor, Jesus, que não é passageira, mas ela dura para sempre. Sobre cada coração, Jesus. Eu quero profetizar, Pai, a predisposição em fazer o bem, a bondade, a benignidade sobre cada coração nessa manhã, Jesus. Que onde essa voz chegar, os frutos do Espírito do Senhor possam frutificar em cada vida, Deus. Amém. Nós estamos ao final de setembro, dia 27 hoje. Então faltam 3 dias, se não me engano, é até o dia 30 esse mês? 31, 30, né? Faltam 3 dias para acabar este mês. O mês de setembro é o mês do Setembro Amarelo, onde nós estamos, onde nós enfatizamos sobre o suicídio. E eu estava lendo ali atrás e por ano mais de 12 mil pessoas se suicidam no Brasil, mais de 1 milhão no mundo inteiro. Setembro ainda não acabou. Então agora nós vamos profetizar sobre esta nação. Nós vamos profetizar que esse índice ele vai cair, ele vai chegar a 0. Nós vamos profetizar que essas pessoas, estava dizendo também no site oficial do Setembro Amarelo, que a maior causa do suicídio é o distúrbio mental. As pessoas elas são assoladas mentalmente, elas têm algum tipo de distúrbio mental, algo que aflige a sua mente e que a leva ao suicídio, que a leva a crer que morrer é muito melhor do que passar por isso.
Então nós vamos profetizar aqui hoje que esse índice ele vai cair, que essa perturbação na mente dessas pessoas vai cessar em nome de Jesus, pois nós cremos naquele que pode libertar a mente, que pode libertar o cativo, que pode transformar essa vida e fazer com que ela queira viver e não morrer. E só Jesus pode fazer isso. Através de nós, que somos um canal, que somos o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo dele. Através de nós, através de Jesus, essas pessoas serão libertas. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo mentes libertas. Eu profetizo esse índice de suicídio no Brasil cessado, em nome de Jesus. Mais de 1 milhão de pessoas se suicidam todos os dias no mundo. Nós profetizamos em nome de Jesus que isso vai cessar, que isso vai acabar. O povo de Deus está de pé agora. Senhor, o povo de Deus está de pé no teu altar perante a ti, Senhor, clamando por essas pessoas, papai, clamando por essas pessoas que são assoladas mentalmente, que por algum motivo tem a sua mente perturbada. Nós oramos agora, nós profetizamos a libertação em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso não mais nos assolará, isso não mais será uma verdade. Eu acredito nisso, eu profetizo sobre isso, pela autoridade que me é dada pelo Espírito Santo de Deus, porque de mim eu não sou nada, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, esse pode tudo. E nós profetizamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E assim como nós fizemos semana passada, se você está aqui, precisa de alguma oração, precisa de algum pedido de oração específico, nós estaremos aqui ao final do culto à sua disposição. Pode ser chegar aqui que nós oraremos por você. Se você aí na sua casa também precisa de alguma oração, se você tem algum pedido de oração, nos mande no direct, no Instagram, nos mande nos comentários aí no Facebook também, que nós oraremos por você. Amém? Se todos foram abençoados, eu fui abençoado aqui esta manhã, vocês foram abençoados? Aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele não nos deixa sair daqui sem que a presença dEle nos encha. E é nisso que eu acredito. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por este culto. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores que foram entoados. Eu te agradeço, Senhor, porque essas vidas estiveram aqui de coração aberto, Pai, para ouvir a tua palavra. Essas vidas estiveram aqui, Senhor, de coração aberto para entender aquilo que o Senhor queria falar conosco, Senhor. Então grava essa palavra em nossos corações, papai, para que quando nós saímos daqui, ela continue presente em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, a nossa família, o nosso domingo, papai, a nossa família. Que o Senhor abençoe também o nosso final de mês, a nossa semana. Que corra tudo conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos assim. Que o Senhor resplandeça sobre o seu rosto a sua luz. Que Ele te livre e te guarde, tenha misericórdia de ti. Vá em paz, em nome de Jesus.